Quem procura Maria, encontra Jesus. Louvado seja Deus, que grande dom, que grande bênção é ter Maria como referência, modelo de fé, modelo de mãe, modelo de serviço e de obediência. Hoje, dia 14 de fevereiro de 2026, a igreja faz memória dos santos São Cirilo, monge, e São Metódio, bispo. Também faz memória de São Valentim, Marte, e São Zenão, Marte. Então, é um dia muito rico para nós meditarmos sobre a vida destes grandes homens e também sobre o evangelho de hoje. Sou Pedro Marques, da PIMC Católica, e te faço um convite: se inscreva no nosso canal, toque no sininho das notificações, e assim você vai nos acompanhar durante todo este ano na meditação da palavra do Senhor. O evangelho de hoje que iremos meditar é Marcos capítulo 8, versículo do 1 ao 10. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está aqui comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças. Partiu-os e ia dando aos discípulos, para que os distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região da Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado irmão, aqui se trata da segunda multiplicação dos pães. O Evangelho segundo São Marcos nos apresenta a segunda multiplicação dos pães. Jesus está em território pagão, região da Decápola, diante de uma multidão que o acompanha há 3 dias. Eles estão com fome. Diferente da primeira multiplicação, de Marcos capítulo 6, aqui aparecem 7 pães e sobram 7 cestos, número que simboliza plenitude e universalidade. A igreja viu neste detalhe um sinal da abertura da salvação aos gentios, isto é, a todos os povos. Aqui a gente recorda o finalzinho do Evangelho de Mateus, nos últimos 4 versículos, onde Jesus faz o envio e ele diz: Vão a todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O texto que meditamos agora começa com uma frase central: Tenho compaixão desta multidão. A palavra grega indica uma compaixão profunda, ou seja, que vem das entranhas, lá de dentro. Jesus não é indiferente ao sofrimento humano. Ele não apenas ensina, ele se compadece. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1503, ensina que a compaixão de Cristo manifesta que o reino de Deus está presente nele. Sendo assim, podemos dizer então: Deus não ignora nossa fome material, Deus também não ignora a nossa fome espiritual, e Cristo é o verdadeiro pastor que cuida integralmente do homem, da sua ovelha. A prefiguração da Eucaristia, ela é um ponto central aqui neste Evangelho. O gesto de Jesus é profundamente eucarístico. Ele toma os pães, ele dá graças, ele parte e distribui. Esses 4 verbos reaparecem na última ceia.
e revela que este milagre aponta para o grande milagre da Eucaristia, que hoje a igreja vivencia. A multiplicação não é apenas assistência social, é sinal sacramental, é muito mais do que saciar apenas a fome do corpo, a fome material. A Sagrada Tradição, desde os padres da igreja, como Santo Agostinho e outros, interpreta este episódio como anúncio do pão que sacia definitivamente Cristo vivo e presente na Eucaristia. Os discípulos participam aqui e têm um papel fundamental. Eles perguntam: como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Mesmo tendo visto a primeira multiplicação, ainda demonstram pouca fé. Quantas vezes nós também esquecemos os milagres que Deus já realizou em nossa vida? São muitos. É por isso que é importante, antes da gente deitar, todos os dias, a gente fazer um exame de consciência e meditar sobre os milagres que Deus realizou em nossa vida. Realizou e realiza todos os dias. Cristo pede que entregue um pouco que tem. Então, ele já tem um pouco. No caso aqui são 7, pães e alguns peixinhos. E esse número 7 também representado na sobra, sobrou 7 cestos. Esse número, simbolicamente, ele representa muito, representa a plenitude, ou seja, todos ficaram saciados. E representa também que Jesus veio para todos. Então, nós, batizados, somos também enviados a todos, para que a gente seja sal da terra, seja luz do mundo, e a gente leve o amor e a misericórdia de Deus para todos que encontrarmos. O deserto aqui é um lugar da provação e também da providência. Provação, a gente recorda aqui o povo de Israel, lá no Êxodo. É também lugar de purificação e também é lugar de encontro com Deus. E aqui no deserto, quando a gente sai do meio do povo, do meio da multidão, e a gente se recolhe, e ali a gente busca Deus no mais íntimo de nós. Então, em nós há um deserto. E nesse deserto, Cristo está presente. E a gente precisa, vez ou outra, ir a este deserto, buscar o Deus verdadeiro, buscar a verdade eterna, de construirmos laços fortes que nos aproxima mais de nosso Senhor e nos fortalece para a vida cotidiana. Na nossa vida de comunidade, na nossa vida pastoral, a gente precisa entender alguns pontos. Primeiro, confiar na providência, mesmo quando tudo parece insuficiente, como aquela multidão estava, cansadas também, com fome, sem perspectiva do que comer, mas buscavam Jesus, estavam com ele há 3 dias. Nós precisamos também ter esta perseverança e confiar na providência. Alimentar-nos da Eucaristia. Se a multidão passou 3 dias com Jesus, nós somos chamados a permanecer com ele constantemente. E a Eucaristia vai nos dar esta força e vai fortalecer a nossa fé. E também tornar-nos instrumentos. Os discípulos distribuíram o pão. A igreja continua distribuindo o pão da vida. É interessante a gente ver isto aqui. Jesus entrega aos discípulos e pede que distribuam aos presentes. Cada cristão é chamado a ser mediador da graça, a ser intercessor da graça. E assim, o Cristo, ele chega a todos através da igreja. E a igreja doméstica, ela tem esse papel fundamental de viver a fé na família, de fortalecer a caminhada, de pensar na justiça, de pensar na educação cristã, de todos que ali estão envolvidos, naquele conjunto familiar. Então isso é fundamental, aproveitemos bem isso que Deus nos deu, que é a família, e que nós temos a missão de levá-los ao céu. Jesus é o centro, precisamos deixar isso bem claro.
O milagre termina com uma nota de plenitude. Comeram e ficaram satisfeitos. Somente Cristo sacia plenamente o coração do homem. No mundo marcado por tantas fomes, falta de sentido, falta de amor, de esperança, apenas Jesus é suficiente. Peçamos então a graça de permanecer com Ele num deserto das dificuldades, entregar-lhe o pouco que temos, alimentar-nos do pão vivo descido do céu. Meu irmão, minha irmã, neste tempo de carnaval, daqui a pouquinho entra a quaresma, façamos um convite para você, procure desde já viver esse deserto. São muitas coisas que o mundo oferece. E tudo que o mundo oferece, ele precisa de uma análise vinda de Deus, em oração, para que a gente se determine em que eu vou participar, o que eu vou buscar. Então, com base nisso, eu os convido, incentivo a vocês buscarem todos os eventos que a igreja está preparando. Aqui na nossa paróquia Pedro e Paulo, vai ter um evento que vai acontecer hoje a partir das 14 horas, o Alegra-te. Mas também a nível de cidade vai ter outros eventos, o Alegrai-vos. Então procure fazer adoração, reparação, e assim estaremos com o Senhor nestes dias difíceis. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que chuva abençoada, obrigado, Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, hoje e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.